Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3. Na semana passada, a nossa exposição foi dos versos 1 a 8. Hoje, nós concluiremos o capítulo 3, dos versos de 9 a 13, se Deus assim nos permitir. Mas vamos ler todo o capítulo 3, para que nós possamos relembrar onde nós paramos nessa série expositiva para compreendermos a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, leremos todo o capítulo, mas a nossa ênfase está a partir do versículo 9 até o final do capítulo, no verso de número 13. A palavra de Deus diz assim: Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos orar. Pai, nós suplicamos que esta porção que nós lemos, redigida, ó Deus, pelo teu servo, apóstolo Paulo, direcionada inicialmente, originalmente, a essa igreja em Tessalônica, mas que chegou, ó Deus, às nossas mãos, às mãos de todos os crentes, de todas as épocas, preservada, ó Deus, pela tua providência, que esta porção lida nessa noite possa ser o alimento para as nossas almas, pois tanto carecemos do Senhor. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já usei esse exemplo, mas ele cabe aqui mais uma vez, mesmo que de uma forma diferente. Nós já sabemos o quanto é difícil dar a alguém alguma coisa, sendo que essa pessoa não precisa desta coisa. Por exemplo, é um grande desafio dar um presente a uma pessoa rica, uma pessoa abastada. Eu já usei esse exemplo antes, falando do desafio. O que nós pensamos em dar a alguém que a gente sabe que tem condições de obter muitas coisas, não todas as coisas, mas o que você dá para uma pessoa muito rica? O que você pode dar para uma pessoa que você sabe que não tem necessidade de alguma coisa, mas você se sente, de alguma forma, movido a dar a essa pessoa alguma coisa, a retribuir um gesto, uma ação, um carinho, uma forma de gratidão a essa pessoa? O que você pensa? Você pensa em personalizar, dar a essa pessoa algo que você tenha feito com as suas próprias mãos, para demonstrar ali pelo menos um esforço, um carinho, uma consideração? Ou você tenta dar algo muito caro, mas daí você pensa, isso vai pesar no meu bolso, essa pessoa já tem muitas coisas, talvez isso não tenha tanta importância para ela. Deixe-me pensar em algum outro exemplo. Mas usando, irmãos, essa dinâmica e esse exemplo, o que nós daríamos a Deus? O que você daria a Deus se você tivesse que tentar retribuir Deus quanto a algo que você tenha recebido por Ele?
o que você entregaria a Deus? O que você teria de precioso? O que você teria de importante? O que você teria de consideravelmente digno para dar ao Senhor em forma de uma retribuição por algo que Ele tenha feito em sua vida? Talvez você já pensou sobre isso? Você já teve essa sensação de querer retribuir a Deus algo que Ele tenha feito? Veja, na nossa vida prática, muitas vezes isso acontece de maneiras muito simples. Por exemplo, tem pessoas que, quando recebem uma herança ou uma causa na justiça que já não mais esperavam, dedicam uma oferta ao Senhor, ou ganham uma promoção, dedicam alguma coisa ao Senhor. Tem pessoas que têm essa visão generosa, mas elas devem saber que elas não estão dando ao Senhor algo que Ele ainda não tenha. Mas se você tivesse que dar ao Senhor alguma coisa, não por algo que Ele tenha feito a você, mas algo que Ele tenha feito pelos outros, o que você pensaria em relação a isso? Você já teve essa experiência? Você já teve essa sensação de sentir-se no dever de dar alguma coisa a Deus como forma de retribuição por aquilo que Deus fez a outra pessoa? Parece estranho o que eu estou falando, né? Então, você está aqui, Deus está aqui e nós temos uma outra pessoa aqui. E aí você quer retribuir a Deus, dar alguma coisa a Deus por algo que Deus fez a essa pessoa e não a você. Você já teve essa sensação? Se você não teve essa sensação de, por exemplo, querer agradecer a Deus, retribuir a Deus pelo crescimento espiritual que Ele deu a essa pessoa, ou pela perseverança na fé que o Senhor tem operado na vida dessa pessoa, o texto de hoje quer mudar a forma como você vive e a forma como você ora ao Senhor. Esse texto quer que você inclua esse elemento que talvez você não tenha dado a devida atenção em sua vida. Ações de graças a Deus por aquilo que Deus faz na vida de outras pessoas. Nós muitas vezes damos graças ao Senhor por aquilo que Ele faz em nossas vidas. E isso é maravilhoso. Mas esse texto quer que você amplie a perspectiva da sua gratidão. Dar graças a Deus por aquilo que Ele faz por outras pessoas. Por isso que o tema da nossa exposição nessa noite, baseado nessa porção que nós lemos, é como orar a Deus em gratidão pelos irmãos. Como que nós oramos a Deus em gratidão por aquilo que Ele faz aos nossos irmãos? Esse texto nos diz que existem 4 ações para que nós possamos aprender, a partir desse texto, como orar a Deus em gratidão pelos irmãos. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos aprender a constatar os motivos de gratidão. Lembremos o que esse texto está falando. Nós trabalhamos esse texto há 2 semanas atrás, onde Paulo demonstra uma vontade muito grande de estar com os tessalonicenses, mas ele foi o quê? Impedido por Satanás. Lembra, nós não sabemos qual foi esse empecilho, mas o texto diz que ele tentou não apenas uma, mas 2 vezes, mas Satanás criou um empecilho. Não sabemos se foi aquele espinho na carne que Paulo tinha, que doeu e ele não conseguiu ir, ou se Satanás de alguma forma criou barreiras legais, porque Paulo teve que sair foragido de Tessalônica, e então alguma autoridade não deu um visto, não permitiu que Paulo chegasse em Tessalônica. Nós não sabemos o que aconteceu, mas o reino das trevas se manifestou e Paulo não conseguiu visitar os tessalonicenses. O que Paulo fez, além de desejar estar com eles? Paulo foi criativo, ele descobriu meios para estar com eles. Ele enviou então Timóteo, o seu jovem pastor, para que ele pudesse verificar a condição dos tessalonicenses. Será que os tessalonicenses estão bem espiritualmente? Será que eles estão dispostos a abrir mão do cristianismo porque a vida deles se tornou uma vida muito difícil, passaram a ser perseguidos pelo cristianismo, passaram a encontrar dificuldades nos seus trabalhos, manter uma ética cristã estava trazendo prejuízo para eles e não benefícios. Talvez eles estivessem receosos e duvidosos de manter a integridade diante de tantas pressões. Então Paulo enviou Timóteo para que Timóteo pudesse verificar o estado da fé e confirmar o estado da fé dos tessalonicenses. Mas Paulo também tinha um segundo motivo. Paulo estava preocupado. Será que os tessalonicenses estão chateados comigo? Porque eu tive que sair muito rápido de Tessalônica. Paulo teve que sair abruptamente. Ele não teve tempo de se despedir, de ter aquele momento, né, de despedida, aquele momento de comunhão e saírem em paz. Paulo teve que sair rapidamente. Então Paulo ficou preocupado. O que os tessalonicenses estariam pensando de mim? Que eu saí muito rápido, que eu não ligo para eles e eu não tenho conseguido visitá-los. Será que isso tem piorado a percepção que eles têm de mim? E Timóteo retorna, depois da visita que ele foi em Tessalônica, e retorna para Paulo dizendo: Paulo, eles estão bem, eles estão espiritualmente sadios, eles mantiveram a sua fé. E Paulo, eles não estão chateados com vocês. Pelo contrário, eles estão
desejosos de encontrá-lo novamente. Então Paulo diz, agora vivemos, verso 8. Paulo diz que essa notícia de que os tessalonicenses estavam bem e queriam ver Paulo foi como um revigoramento. Foi como se Paulo fosse renovado, dizendo, agora eu estou vivo. Tamanha era a preocupação que Paulo tinha com essa igreja. Então, meus irmãos, Paulo agora passa a agradecer ao Senhor por causa das notícias que Timóteo trouxe a ele. Assim começa então o verso 9 que nós lemos. Pois, que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo está dizendo, o que é que eu posso dar a Deus para retribuir o que Deus está fazendo na vida de vocês, ó Tessalonicenses? Percebam então, meus irmãos, essa preocupação que está no motivo das orações de Paulo pelos Tessalonicenses. A gratidão a Deus expressa por essa relação amorosa que Paulo tem com essa igreja e por Paulo perceber que Deus estava sendo gracioso para com essa igreja. E não apenas isso, Paulo demonstra a alegria que essa comunidade cristã tem demonstrado no seu serviço para com o Senhor. E o que é que Paulo quer? Paulo quer retribuir a Deus. O que é que eu posso dar ao Senhor? Que ações de graças podemos tributar a Deus? Nós lemos em nosso culto, meus irmãos, algo que ecoa as mesmas palavras do apóstolo Paulo no salmista que diz, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem para comigo? Qual é a resposta a essa pergunta? O que é que nós podemos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem para conosco? O que é que nós podemos dar ao Senhor por todos os benefícios do Senhor atuando na igreja de Tucuruvi? O que é que nós podemos consagrar a Deus, meus irmãos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua igreja? Como que nós podemos dar ações de graças, expressar gratidão em ações por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, meu irmão? Na sua vida, minha irmã. Paulo nos dá um indicativo, se necessário for, a própria vida. Se necessário for, a própria vida. Mas nós podemos explorar isso ainda mais, o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa sensibilidade, o nosso carinho, o nosso confronto diante de manifestações pecaminosas, porque a Escritura quer que nós, muitas vezes, encaremos o desagradável ato de confrontar em amor um irmão em falta e repreendê-lo com graça. Isso é uma atitude de amor. O que é que nós podemos dar a Deus em ações de graça? A pergunta de Paulo é retórica. Ele não responde essa pergunta. É como se ele quisesse lançar no ar dizendo, o que é que eu posso fazer? Tributar a Deus. O que é que eu posso pagar a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem feito em vocês, por tudo aquilo que o Senhor tem operado no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa. É como se Paulo estivesse dizendo, Deus encheu meu coração com tanta alegria pelas notícias que eu recebi de vocês, que eu estou disposto a retribuir. O que é que eu faço? E Paulo lança essa pergunta no ar. Eu creio que nós é quem temos que responder essa pergunta, meus irmãos. O que é que nós devemos tributar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem operado em nossas vidas aqui, como filhos de Deus, como irmãos que comungam da mesma fé? Nós temos que aprender a encontrar os motivos de gratidão, reconhecimento do crescimento espiritual de um irmão, a perseverança de uma irmã que tem passado por lutas muito grandes, mas não tem tropeçado na fé. Adolescentes que têm tido tentações muito grandes a cederem às imoralidades deste mundo, às pressões deste mundo, às tentações deste mundo, e o Senhor tem ensinado a perseverança e eles ali firmes no Senhor. Nós temos que agradecer ao Senhor por isso. Nós temos que agradecer às nossas crianças que já sabem rejeitar as coisas más que o mundo oferece, que as mídias oferecem, que a nossa cultura oferece. Nós temos que dar graças ao Senhor por fortalecer a fé dos nossos irmãos. A ideia principal desse texto, meus irmãos, é que nós precisamos encontrar motivos para expressar a gratidão por aquilo que o Senhor tem feito em nossa comunidade cristã. Pois que ações de graças podemos oferecer a Deus por vocês? Você precisa aprender a responder essa pergunta. Se você não responde essa pergunta, é porque você não está se relacionando com a comunidade cristã. Se você não sabe por que você tem que agradecer pela vida de fulano, beltrano e ciclano, é porque você não tem tido um relacionamento com ele. É porque você não tem tido a oportunidade de saber aquilo que Deus tem feito na sua vida. É porque isso não te interessa, é porque é cômodo, é confortável você não querer se relacionar. Você não precisa saber da minha vida, eu também não preciso saber da sua. E então nós ficamos em relacionamentos frios, estanques, separados, sem comunhão, sem convergência. Vimos apenas no domingo e chegamos aqui no domingo pela manhã ou pela noite, damos os cumprimentos aos irmãos, falamos, oi, tudo bem, que tua vida, amigo, seja para o melhor, e assim nos despedimos.
E com isso, meus irmãos, nós temos perdido a oportunidade de constatar os motivos pelos quais nós devemos agradecer a Deus pela operação do Senhor na vida dos nossos irmãos. O uso desse verbo retribuir indica que Paulo entende esse compromisso. É Deus quem concede as bênçãos, então eu preciso fazer alguma coisa. O que é que eu posso fazer? Você precisa responder a essa pergunta. Paulo ofereceu a sua vida aos Tessalonicenses. Paulo ofereceu o seu tempo, Paulo ofereceu essa carta, Paulo ofereceu o seu pastoreio. Paulo reconhece que a alegria que ele recebeu do Senhor é algo digno de ser dado em troca ao Senhor, mas a ideia principal é: nós precisamos aprender a constatar os motivos de gratidão que o Senhor tem derramado na vida uns dos outros e não apenas nas nossas vidas. Nós poderíamos passar a noite dando motivos de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas você conseguiria passar a noite elencando os motivos de gratidão na vida de cada um dos irmãos que estão presentes nessa noite? Talvez você possa sair daqui dizendo: não, mas tem irmãos aqui que eu nem conheço. Aí está o desafio. Você precisa se relacionar com a comunidade cristã para constatar os motivos daquilo que o Senhor tem operado na vida dos crentes. Mas há um segundo ponto que esse texto quer que você entenda, como orar pelos nossos irmãos em gratidão a Deus, que é constatando o crescimento espiritual e o fortalecimento desses crentes. Veja que Paulo faz isso, meus irmãos, no verso de número 10. Orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Na primeira leitura, a impressão que nós temos é que Paulo está desejoso de estar em Tessalônica para reparar as deficiências daqueles crentes. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, vocês estão com algumas deficiências espirituais e eu preciso ir aí repará-las. Veja, pode até ser que aqueles crentes tivessem deficiências, como todos nós possuímos, deficiências espirituais que precisam ser reparadas. Mas a melhor tradução dessa expressão que Paulo se utiliza no verso 10 deveria ser: para vos ver pessoalmente e reparar aquilo que vos falta. Não é deficiência no sentido de moralidade, de espiritualidade, mas aquilo que pode ser acrescido, aquilo que pode ser somado, algo que está ainda faltando na vida espiritual daqueles crentes. E aí, de fato, meus irmãos, nós conseguimos entender que a ideia é muito mais positiva do que negativa. Não é Paulo dizendo: olha, estou indo aí, viu? Reparar as deficiências de vocês. O couro vai comer, o bicho vai pegar, porque eu estou indo aí constatar os pecados de vocês. Não. Olha, existem aspectos na vida espiritual de vocês, como de todos os crentes, que podem ser somados, que podem ser acrescentados. Algumas coisas que estão faltando são coisas necessárias. E quais são essas coisas necessárias, meus irmãos? É maravilhoso, meus irmãos, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, porque nós percebemos que esse texto é uma espécie de dobradiça, é uma transição para o capítulo 4 e o capítulo 5. Veja que a partir do capítulo 4 e o capítulo 5, duas palavras, melhor dizendo, duas expressões resumem o sentido dos próximos capítulos. Santidade, no capítulo 4, embora o texto fale de santidade, comunhão, amor, unidade, e retorno de Cristo. Por isso que é melhor falar expressão. Os próximos capítulos vão falar sobre a relação de uma vida santa e o retorno do Senhor. Como que nós nos preparamos para aguardar a vinda de Cristo. Então o que Paulo está fazendo aqui é demonstrando a esses crentes que existem algumas coisas que precisam ser suplantadas, corrigidas, acrescentadas na doutrina desses crentes. Nós vamos ver mais à frente que Paulo diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Paulo sabia que aqueles crentes tinham receio de perderem o retorno do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham medo. Paulo, se morrer meu pai, ele não vai ver o retorno de Cristo? E se eu morrer antes de Jesus voltar, eu vou perder esse grande evento? Paulo está dizendo: olha, não quero que vocês fiquem ignorantes. Eu quero que vocês saibam que quando Jesus Cristo voltar, no abrir e no piscar de olhos, todos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão. Nós, crentes que estivermos vivos, seremos glorificados no abrir, no piscar de olhos. Então Paulo vai tratar do retorno de Cristo e dos preparativos para o retorno de Cristo. Então é sobre isso que Paulo está dizendo: olha, eu estou desejoso de estar com vocês, empenhado para ir aí suplantar, aumentar, acrescer
alguns elementos na fé de vocês que precisa ser dilatado, que precisa ser preenchido. E é sobre isso que Paulo vai falar nos próximos capítulos. Por isso que nós dividimos esse capítulo 3 em duas partes. A parte que nós vimos há 2 semanas atrás e essa parte onde nós encontramos Paulo orando em gratidão a Deus por aquilo que o Senhor fez na vida dos Tessalonicenses. E como que nós podemos enxergar isso no texto, meus irmãos? Por que esse texto está falando de santidade e retorno de Cristo como espécie de preparação para o próximo capítulo? Veja isso nos versos seguintes, verso 11 e 12 e diante. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim, aí você consegue perceber o propósito, de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então Paulo está preparando essa igreja para aprender sobre santidade e sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então ele está orando nesse instante, meus irmãos, para o crescimento e o fortalecimento desses crentes ser suplementado ali por essa carta, até que Paulo consiga estar com eles. Mas há uma terceira verdade, meus irmãos, pela qual Paulo ora a esses crentes, que é justamente para eles viverem no presente, pensando no futuro. Pensando no futuro. Veja, muito do relacionamento que Paulo teve com os Tessalonicenses foi um relacionamento no passado. Paulo visitou aquela igreja, Paulo esteve com aqueles crentes, e Paulo estava no presente desejoso de estar com eles, mas ele não tinha nenhuma garantia de que ele iria a Tessalônica novamente. Mas Paulo não se prende ao passado, e muito menos ao presente. Paulo quer preparar os Tessalonicenses para o futuro, quando ele diz, o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo dirija o nosso caminho em direção a vocês. Ele deseja, mais uma vez, estar com aqueles crentes, mas se não for possível, meus irmãos, que o Senhor, verso 12, os faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Então, qual é o motivo pelo qual nós devemos orar em gratidão a Deus por aquilo que o Senhor tem operado na vida dos nossos crentes? Para que os nossos crentes cresçam em amor e santidade. Então essa é a finalidade última nessa porção pela qual Paulo agradece ao Senhor. Porque ele sabe que Deus vai completar a obra que ele mesmo começou. Que a santidade e o amor deles uns para com os outros não dependeria do apóstolo Paulo estar ali presente ou liderá-los. É o próprio Deus. O Deus que Paulo desejava que o conduziria até Tessalônica, mas é o mesmo Deus, é quem vai fazer crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Meus irmãos, o desejo do crescimento e da abundância em amor é algo maravilhoso que nós precisamos desejar na vida da nossa igreja. Paulo deseja aqui que os tessalonicenses cresçam e sejam abundantes, superlativos. Isso implica aqui que é um desejo do seu coração, que é uma oração pela qual o apóstolo Paulo está fazendo noite e dia. Essa ideia de perenidade, de constância, de diligência, deve nos fazer entender que esse é um dos motivos pelos quais nós não devemos cessar de orar. Orar para que Deus aumente o amor dessa igreja, para que cresça e seja abundante o amor uns para com os outros e uns para com todos. Isso implica que Paulo quer que a igreja ame tanto os de dentro, uns para com os outros, e tanto os de fora, e para com todos. Da mesma forma que nós nos relacionamos com os nossos irmãos, aqueles que nós temos mais afinidades, a gente tem 30 anos, 20 anos de amizade, 10 anos de amizade, uns para com os outros, Paulo diz também para com todos. Não existe uma medida diferente de amor a quem você deve dar àqueles que estão ao seu redor. Isso faz com que a comunidade cristã entenda que o amor não é algo a ser dedicado apenas aos crentes, mas para com todos, sem exceção. A Escritura vai além quando diz, por exemplo, que nós devemos amar os nossos inimigos. Eu sei que a coisa fica difícil para nós, humanamente falando, mas Paulo diz que o nosso consolo é saber que Deus nos faz crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Você precisa orar por isso. Se você tem tido dificuldade relacional com algum irmão desta igreja, com alguma irmã, você precisa orar por isso. Deus, eu peço que o Senhor faça crescer e aumentar o meu amor para com fulano. Deus, eu peço para que o Senhor faça aumentar e crescer o meu amor para com Beltrano. Deus, eu peço que o Senhor me faça crescer no amor para com todos, sem exceção.
Esse é um pedido que nós precisamos fazer da mesma maneira que o apóstolo Paulo fazia, meus irmãos, noite e dia. E é um amor por amor? Não. Não é um amor como uma afeição, não é um amor como um sentimento, não é amor apenas como se fosse uma espécie de romance, uma utopia, uma fraternidade. A igreja é aquela comunidade de amor. É um amor com um propósito. É um amor para a santidade. É isso que Paulo diz, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. O amor que a igreja tem para com o outro, uns para com os outros e para com todos, é um amor que visa a santificação. Não é aquele amor apenas de passar a mão na cabeça. Não é aquele amor de simplesmente empurrar os erros para debaixo do tapete, de fazer vistas grossas aos nossos irmãos. É um amor que visa a santidade. E para a santidade, muitas vezes, meus irmãos, nós teremos que usar da correção. Deus corrige a quem Ele ama, como um pai que corrige os seus filhos, assim é o Senhor para conosco. Nós muitas vezes teremos que arcar com o desagrado, arcar com o ônus de ter que lidar com os nossos pecados e com os pecados dos nossos irmãos, mas nós fazemos isso motivados pelo amor para com a santidade. Por isso que Paulo ora motivado pelo amor para a santidade. É maravilhoso perceber que amor e santidade não são antagônicos, não são distintos, não se anulam. Muitas vezes nós temos ouvido em nossos dias uma ideia de cristianismo, de Jesus Cristo, que é apenas amor, apenas tolerância, que ama a tudo e a todos da forma como estão, indistintamente. Mas a Escritura nunca desconecta o amor à obediência, amor à santidade. Jesus Cristo falou isso. João registrou no capítulo 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não basta dizer apenas que nós amamos a Cristo, nós temos que guardar os seus mandamentos. É assim que nós comprovamos, é assim que nós evidenciamos que nós amamos o nosso Salvador. Ter os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, praticar os seus mandamentos. É isso, meus irmãos, que esse texto ecoa também e reverbera, para que nosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa. A expressão que Paulo utiliza aqui, meus irmãos, isto é, confirmado em santidade, seria literalmente uma condição impecável, na qual o indivíduo não faz nada para merecer a condenação. É um caráter irrepreensível, é um caráter aprovado por Deus. E isento de culpa é com uma pessoa que tem uma conformidade moral com o próprio caráter de Deus. Filho, se identifica com o Pai, a cara do Pai. Deus é santo e os seus filhos devem ser santos, como Deus é. Nós sabemos que isso é extremamente desafiador. E é por isso que Paulo está apenas introduzindo este assunto e nós vamos parar por aqui. Porque na próxima semana, que o Senhor assim nos permitir, é que nós vamos entender como é essa santidade. Como é a santidade movida pelo amor. Como que nós podemos alcançar a santidade. Como você, jovem, como você, irmão, adulto, idoso, infante, pode resistir às tentações quanto à luta pela santidade. É o capítulo 4. Como que nós podemos ser movidos espiritualmente a essa santidade que nos apresenta Paulo na continuidade desta carta. Assim, meus irmãos, finalmente, o que nós encontramos nessa noite é Paulo agradecendo ao Senhor por aquilo que ele tem operado na vida dos tessalonicenses. Paulo demonstra aqui, meus irmãos, gratidão a Deus. A igreja trouxe uma alegria tamanha ao coração do apóstolo Paulo, quando Timóteo constatou que eles estavam firmes e ainda respeitavam o ministério do apóstolo Paulo. Paulo constatou o crescimento na fé daqueles irmãos e no relacionamento deles para com Deus. Uma vez que nós fomos chamados para viver a plenitude da nossa vida em comunhão com o Senhor, é maravilhoso quando nós podemos constatar que Deus também tem feito isso, não apenas individualmente, mas coletivamente. E por fim, meus irmãos, nós podemos perceber que a oração que Paulo faz aqui a Deus, quando ele diz, pois a que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de Deus, nós percebemos que Paulo quer modelar a maneira como nós oramos ao Senhor. O que Paulo exemplifica aqui para nós, meus irmãos? Uma oração centrada em gratidão. Gratidão por aquilo que Deus faz na vida dos outros também.
uma oração de intercessão. Intercessão para que Deus haja na vida dos outros, para que nós sejamos menos individualistas. Eu não estou dizendo para você parar de orar agradecendo aquilo que Deus fez por você. Eu não estou dizendo para você parar de orar para pedir coisas para você. O que esse texto quer é que você corrija a tendência egoísta de só agradecer por aquilo que Deus faz por você e de só pedir por aquilo que você quer que Deus faça por você. Mas que você ore mais e não menos, ampliando o espectro e o alcance da sua oração, reconhecendo que Deus age na sua igreja e reconhecendo que Deus também há de agir na vida dos crentes. E como que você pode se dedicar em oração a outras pessoas? Como que você pode saber quais são os meus motivos de gratidão? E como que eu posso saber quais são os motivos de gratidão que você tem? Você consegue lembrar agora de algum estímulo, alguma programação que essa igreja oferece semanalmente, onde você pode exercitar o ensino desse texto? Nós temos alguma estrutura que facilita, porque hoje eu entendo, há uma correria do dia a dia. Nós não temos muitas vezes tempo de sentar e dizer, olha, você sabe o que Deus tem feito na minha vida? Olha, deixa eu te contar as bênçãos que o Senhor tem derramado. Ah, e também deixa eu contar as minhas. Olha, Deus tem feito isso. Nem sempre nós temos essa oportunidade. Eu reconheço. Mas nós temos uma oportunidade ímpar, que infelizmente tem sido desprezada pela maioria dessa igreja. Eu falo isso com tristeza no coração. É a nossa reunião de oração semanal. A nossa reunião de oração semanal é a oportunidade que você tem de exercitar o ensino dessa passagem. Eu sei que pode ser que você trabalhe nesse momento, eu sei que pode ser que você estude nesse momento, eu sei que pode ser que você tenha N coisas, mas no que depender de você, da sua agenda, da sua organização, você não pode dizer a Deus que você é inocente nessa noite. Porque Deus te chama a atenção a orar pelos outros através dessa passagem. Se você tem negligenciado intencionalmente, se você tem perdido essa programação simplesmente porque você encontra outra coisa para fazer, uma série, um descanso, um jogo, o que quer que seja, e não seja algo completamente justificável para você perder essa oportunidade, esse texto é um chamado para você corrigir essa falha na sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho outras maneiras de conhecer os motivos. Eu posso visitar os crentes, eu posso ligar para os crentes, eu posso mandar mensagem para os crentes. Some isso, acrescente isso também à sua vida. Pastor, eu não consigo de forma nenhuma. A minha segunda-feira, olha, é impossível. À noite, esse horário, às 20 horas, eu estou comprometido com tal coisa. Seja então criativo. É possível que legitimamente você não consiga participar. Nós nunca teremos um horário que aglutinará todo mundo. Então esse horário que tradicionalmente a igreja do Tucuruvi ora uns pelos outros. Seja então criativo. Busque maneiras de você conhecer a comunidade onde você vive e saber quais são os motivos de gratidão. Porque isso gera crescimento, isso gera comunhão. E isso é o que Deus quer para as nossas vidas, para que você aprenda nessa noite como orar a Deus em gratidão pelos irmãos.